Nesta manhã de Páscoa, eu ia trazer uma outra mensagem que eu vou trazer domingo que vem, que é, a semana que vem, domingo, o pastor vai trazer a mensagem Como Vencer os Obstáculos. Mas nesta manhã, eu estava assistindo aquela série The Chosen, ontem, a pastora estava aqui com as moças, no treinamento aqui não, no trabalho com as moças, com as mulheres e com as filhas, e eu estava lá assistindo The Chosen, e aí o que aconteceu? O Senhor falou, muda a palavra. Falei, sim senhor, perfeitamente. Então nesta manhã nós vamos pregar na mesa com Jesus Cristo. Páscoa, na mesa com Jesus Cristo. Você, hoje, está comemorando a Páscoa. Então vamos lá, sem mais delongas, Mateus 26. Nós vamos do 17 ao 30. Você vai, durante essa mensagem, você vai pensar na mesa da tua casa, na mesa do teu trabalho, na mesa que você senta. Título da mensagem, na mesa com Jesus Cristo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que seria a Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, diga, os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Jesus reuniu os 12 apóstolos, Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Nos evangelhos existem 4 listas dos apóstolos do Novo Testamento. Está no livro de Mateus, capítulo 10, no Marcos, capítulo 3, Lucas, capítulo 6 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre os 12 amigos de Jesus. Os 12 que andavam com Jesus. O primeiro que eu vou falar é Simão Pedro. Ele era um dos próximos de Jesus. Ele era um dos que mais atuaram na expansão do Evangelho. Se você for em Roma, lá na entrada do Vaticano, eu já estive lá, tem uma estátua lá de Pedro, que a Igreja Católica considera ele como o primeiro Papa.
Simão Pedro, ele era bem nervoso. Ele era bem estressado. Quem é estressado aqui? Simão Pedro puxava a faca, a bainha. Então você às vezes pensa assim, se você andasse com Jesus naquela época, presta atenção, se você andasse com o Senhor Jesus naquela época, talvez você imaginasse que quem trairia Jesus fosse Simão Pedro. Porque você falava, ele era muito esquentado, ele era muito nervoso, ele era muito tenso. Mas Simão Pedro, Cefas, que era o nome aramaico dele, que corresponde a Pedro no grego, pedra, rocha ou cascalho. Ele era um homem impossível, bruto, inconstante e teve que ser esculpido por Jesus. Eu te pergunto nesta manhã, você quer ser esculpido por Jesus, esculpida? Você que é um Cefas, você que é um Pedro, uma pedra, eu sou pedra e ninguém mexe comigo. Jesus fala, eu vou te quebrar. Então Jesus, ele foi e ele quebrou Pedro. Como é que foi que Jesus, qual foi a primeira experiência que Pedro teve com Jesus? Foi na vida financeira de Pedro. Lucas 5, do 3 ao 5. Talvez nesta manhã você está precisando de uma ajuda financeira. Talvez nesta manhã você não sabe o que fazer. Aí Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Será que nesta manhã o Senhor está falando para você, olha, segue o que eu estou te falando, segue o meu conselho. A Bíblia diz, lá no versículo 6 e 7, seguindo, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Esse é um dos 12 que estavam sentados com Jesus para tomar a ceia da Páscoa, antes de Jesus ir para o Jardim das Oliveiras, onde ele seria traído. Talvez nesta manhã nós tenhamos aqui no nosso meio, talvez nesta manhã nós tenhamos irmãos que estão assistindo esse culto, que são Pedro. Eita Deus. O segundo que eu vou falar é André. O apóstolo André, ele era irmão de Simão Pedro. E ambos eram pescadores. André, ele era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. Quando João Batista estava lá, batizando no rio, comendo gafanhoto e mel, André estava com ele. Ai, glória! Ele era galileu, da cidade de Betsaida. E André é mencionado em diversos momentos importantes dos evangelhos. Eu quero que você entenda o seguinte. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, que era irmão de André, João e Tiago. Você vai ter muitas pessoas que vão andar com você, mas são poucos que vão estar do teu lado. Jesus tinha 4 que eram chegados. André, Pedro, João e Tiago. E ele esteve presente lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus revelou sobre o final dos tempos. André esteve presente na ascensão de Jesus. Você quer coisa mais bonita que isso? Atos 1, 13 e 14.
Atos dos Apóstolos 1, 13 e 14. Vai marcando aí. Simão Pedro, André. Atos dos Apóstolos. Muita calma. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. No momento da ascensão de Jesus, eles estavam presentes. E André desempenhou um papel maravilhoso na expansão da igreja primitiva. Amém? O terceiro, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago também é tratado na tradição cristã como Tiago o maior. Sabe por que era o maior? Porque ele era o mais velho. Tiago o maior. Esse Tiago era filho de Zebedeu e Salomé. Era irmão do apóstolo João. Ambos apelidados de Jesus de filhos do trovão. Ah, Jesus chegou e falou, vocês são filhos do trovão. Mistério. Isso é trovão de verdade. Isso não é craque não, não é traque, como é que fala? Tiago trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André. E foi nas margens do mar da Galileia que se tornaram discípulos de Jesus. Eles estavam lá no barco, no mar da Galileia. Jesus estava passando. E aí Jesus chamou eles para a obra redentora. Ao lado do seu irmão, João e de Pedro, Tiago fazia parte dos discípulos mais chegados de Jesus, que eu acabei de falar. Então Tiago, ele era muito chegado a Jesus. E ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo. Lembra? Quando a filha de Jairo morreu, Tiago estava lá. E na transfiguração, Tiago estava lá. E também no Getsemane, Tiago estava lá. Os teus amigos, que você considera amigo, quando eles estão com você? Você fala assim, a fulano é meu amigo. É teu amigo? Cuidado com essa palavra amigo. Pode ser seu colega. Amigo? João. O apóstolo João é popularmente conhecido como o apóstolo do amor. Ele era o discípulo que Jesus amava. João 13, 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Vai ter um discípulo na tua vida que você vai amar. Mas nem todos você vai amar. Você vai conviver. Mas não quer dizer que você vai amar. João, ele era o discípulo amado. João, ele era o apóstolo a quem Jesus amava. João 21, 20. Agora, por favor, Bia. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Jesus sabia que ele ia pagar o preço da cruz. E ele sabia que algum deles iria trair. João estava preocupado. Como Pedro estava preocupado, como os outros estavam preocupados. Esse apóstolo João escreveu o Evangelho segundo João, também conhecido como o quarto Evangelho. João, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. Ele escreveu 3 cartas que fazem parte do Novo Testamento, 1º, 2º e 3º João. E ele escreveu na
nada mais, nada menos do que o livro de Apocalipse. Por isso que ele é conhecido como João, o evangelista. Esse também estava na mesa no dia da Páscoa. Vamos falar agora de um outro, Filipe, o Galileu, natural de Betsaida. O nome dele é grego, Filipos, que significa aquele que ama os cavalos. Depois de André e Pedro, Filipe era a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. André, Pedro e Filipe. Ele aceitou o chamado e aí ele falou a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus. Vocês lembram o que ele falou para Natanael? É importante ressaltar que o apóstolo Filipe não é a mesma pessoa conhecida como Filipe o evangelista. O apóstolo é um, o evangelista é outro. Citado em Atos dos Apóstolos. São pessoas distintas. Eles resistiram à perseguição do evangelho. Ele participou de muitos milagres. E foi ele que Jesus testou a perguntar-lhe: como vou alimentar a multidão? Jesus pergunta para você hoje: como é que eu vou resolver esse problema na tua vida? Ele chegou e perguntou para Filipe. Vamos lá em João 6, do 5 ao 7. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Na tua vida, querido, querida, abençoado, abençoada, Deus já sabe o que vai fazer. Aleluia. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Versículo 7. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Eu estou com 200 denários, 200 reais aqui. Como é que eu vou alimentar o povo todo? Mas Jesus perguntou para ele, para saber o que ele ia responder. E aí Filipe fez a ousada petição. Foi aí que Filipe falou para Jesus. João 14, 8. É o que você tem que falar para o teu Deus que está na tua mesa todo dia. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. And that's enough. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você tem que conhecer o Pai através de Jesus. Se você não conhecer o Pai através de Jesus, você não vai ter milagre na tua vida. Filipe falou para o Senhor: Senhor, eu tenho 200 reais aqui, 200 cruzados novos, 200 denários, o povo está com fome, a gente não vai ter como comprar comida para todo mundo. E Jesus falou: e o que eu faço? Jesus pergunta para você hoje, nessa manhã: o que eu faço na tua vida? O que eu faço? Aí ele falou: olha a sabedoria de Filipe. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. O próximo, Bartolomeu, mais conhecido como Natanael. Bartolomeu. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista dos discípulos. Lá em Mateus 10, 3, no Marcos 3, no Lucas 6 e no Atos do Apóstolo 1, 13. Bartolomeu vem do aramaico, que significa filho de Tomai. O seu nome também tem uma interpretação grega que significa filho de Ptolomeu. A partir do século 9, Bartolomeu passou a ser reconhecido como, pela maioria dos intérpretes, como possivelmente o Natanael citado no Evangelho de João.
Se a gente considerar no estudo que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, a gente tem mais detalhes sobre a vida desses apóstolos. João relata no seu evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Aqui é interessante. Filipe encontrou Natanael. Lembra que eu falei que Filipe falou? Ele encontrou com Natanael, eles estavam indo lá, ele encontrou Natanael. E disse, ele disse para Natanael que esteve com o Messias prometido. Natanael, eu estive com o Messias, Jesus de Nazaré. Vamos lá, João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. O que Natanael falou? Qual foi a reação de Natanael? Versículo 46. É o que estou falando de você. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. As pessoas às vezes acham, se eu tivesse nascido no bairro melhor, se eu tivesse nascido numa cidade melhor, eu nasci no lugar errado, eu nasci na família errada. A Bíblia diz que até o teu sobrenome foi o Senhor que deu. E Filipe falou para Natanael, vem ver o tamanho da bênção. Não interessa de onde você veio, não interessa onde você nasceu. Se Deus tem um plano, um projeto na tua vida, e se você é fiel a Ele, Ele vai responder com glória na tua casa. Mas para isso você tem que chamar Ele para sentar na tua mesa. O próximo que eu vou falar, Tomé. O apóstolo Tomé também é conhecido como Dídimo, que significa gêmeo em grego. E você lembra de Tomé? Tomé tem poucos detalhes da trajetória dele. Tomé, ele viu quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Tomé, ele era incrédulo. Você é incrédulo. Tem gente que é incrédula, não crê, não tem fé. Não é possível que aconteceu isso. Eu não acredito nisso. E Tomé falou, não é possível. Não é possível que Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Jesus, no episódio que Jesus decide retornar à Judéia, sob a ameaça de ser apedrejado, ele voltou para a Judéia para salvar Lázaro. Você teria coragem de ir lá orar por alguém, sabendo que tem alguém lá te esperando para te bater, para te apedrejar? Jesus foi. Jesus, esse é amigo de verdade. O pessoal falava assim, Senhor, não vai não, porque vão te apedrejar. Não volte para lá. Jesus falou, eu preciso ir lá, cuidar de Marta, de Maria e do meu amigo Lázaro. O teu amigo, que você diz amigo, ele se coloca em perigo por sua vida? O amigo que eu peço para você colocar na tua mesa, na Páscoa, ele faz tudo por você. E você sabe o que Jesus falou? João 11,16. Agora eu quero ver se você é cabra bom mesmo. Quero ver se você é cabra bom. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Se ele morrer, a gente morre junto. Eita glória. Vamos também então. Se Jesus morrer, a gente morre junto. E aí, Tomé começou a ter uma experiência com Jesus. E Jesus confortava os discípulos a respeito de sua missão. E Tomé perguntou, olha a pergunta que Tomé fez para Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho?
Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 5 e 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O outro que eu vou falar para você, Mateus. Mateus era judeu, ele tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo impostos para o Império Romano. E ele era mal visto. Presta atenção. Os judeus estavam tomados por Roma. E aí eles pegaram alguns judeus para trabalhar. E Mateus, ele era muito inteligente, ele era formado. E pegaram ele para fazer o quê? Recolher dinheiro para Roma. E a sociedade judaica não gostava dele. Porque ele tirava dinheiro dos judeus e entregava para Roma. E nessa função que Jesus chamou ele para seguir. Mateus 9:9, vamos lá. Fica comigo, não vai embora não, hein? Fica comigo aí. Passando por ali, presta atenção. Agora, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Só. Imagina você, lá no teu trabalho, na tua casa, onde você estiver, Jesus passa lá. Segue-me. Ele não fez pergunta, ele simplesmente seguiu Jesus. Quando a gente chegar, irmãos, diante de Deus, que vai haver o juízo da salvação e da perdição, nós não vamos ter desculpa nenhuma para falar. Nada, nada. Não tem desculpa. Ah, eu não vou no culto por isso, eu não faço por aquilo, eu não posso. Não tem conversa. Não tem conversa. Jesus, ele quer que você diz: eu estou indo. Irmãos, eu já passei por um momento, eu já tive filho pequeno, eu já tive problema financeiro, eu já tive falta de fé, eu já tive tudo, mas eu nunca deixei de adorar o meu Deus. Todas as dificuldades que você possa imaginar para você não frequentar o culto, eu já tive. Então, para mim, não existe desculpa. Quando você quer, você faz. A mesma coisa com Mateus. Mateus, vamos. Mateus não ficou perguntando, ele largou o dinheiro lá, largou a coletoria lá, falou: gente, estou indo embora. Estou indo embora. Ele ofereceu um banquete para Jesus. Não há muitos detalhes sobre esse banquete, mas ele era um homem inteligente, que tem um livro inteirinho escrito por ele na Bíblia, simplesmente porque ele tomou uma decisão de seguir a Jesus e de colocar Jesus na mesa da casa dele. Vamos lá, rapidinho, Lucas 5, 27 a 29. Mateus, conhecido como Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Aqui cai por terra toda a visão religiosa. Jesus não quer comer só com crente, com evangélico. Jesus quer chamar todo mundo para a presença dele. Se você acha que você é acima da média porque você é crente, você está errado. Deus te deu a misericórdia de conhecer o Evangelho para colocar outras pessoas no Evangelho. Tem gente que senta em cima do título: eu estou salvo, o resto que se exploda. Não, você está salvo e faça outros serem salvos. Porque senão, filho, é perigoso você não entrar no reino. E Jesus vai falar: eu não te conheço. Vamos falar agora de Tiago, filho de Alfeu. Tiago, ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu,
tem poucos detalhes sobre ele. E ele era conhecido como Tiago o Menor, Micros em grego, somente para distinguir do outro apóstolo. A mãe do apóstolo que também seguia Jesus. Vamos lá, Mateus 27, 56. Entre elas estavam Maria, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Está falando aí. A mãe de Tiago, ela também era uma apoiadora do ministério de Jesus. Eu acho ridículo esses pastores que ficam por aí falando que a mulher não pode pregar, que a mulher não... Você está doido? Você não conhece a Bíblia? Os maiores apoiadores do ministério de Jesus são as mulheres. E Débora, e Ruth. O que você faz com essas mulheres? Você apaga da Bíblia? Então eu vejo um monte de gente besta que não conhece a palavra, discutindo, mulher pode ser pastora? É claro que pode. Se ela tem uma palavra, se ela é chamada por Deus para fazer a obra, você vai impedir? Cambada de perturbado. Vai conhecer a palavra? Tadeu. Esse Tadeu também é conhecido como Judas, que não é aquele. Que significa Judá. Era um nome comum nos tempos de Jesus. Existem poucos detalhes sobre esse Tadeu. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Judas, é identificado como Tadeu ou Lebeu, que significa Judas de Tiago. Eu quero que você fique claro na Bíblia que também houve um grande esforço para diferir Judas Tadeu de Judas Iscariotes. Esse Tadeu é Judas Tadeu. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus: quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo? João 14, 22. Vamos lá. Já estou encerrando. Falta só 2. Disse então Judas. Presta atenção, para não dar confusão, né? Ah, traidor. Você está perguntando aí? Não, não é ele não, é outro. Então disse Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Até então Jesus não tinha se revelado ao mundo. Até aquele momento, os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria através de quem? Do Espírito Santo. Você se revela ao mundo através do Espírito Santo. Se você não tem essa chama no teu coração, você nunca vai se revelar ao mundo. Agora eu só vou ler 2 para a gente encerrar. Simão o Zelote. Esse era o Simão cananeu. Esse era o Simão nacionalista. Esse Simão ele era um cuidadoso. Os Zelotes, eles eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos no tempo de Jesus. Então ele achava que Jesus ia chegar com um exército e quebrar todo mundo no pau. Porque ele era o Zelote. Simão que queria a liberdade porque ele tinha uma visão política. Os Zelotes criam num Messias guerreiro e libertador político que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua visão ao ser discipulado por Jesus, servindo com fervor e zelo pela palavra de Deus. Presta atenção. Deus pegou ele. Ele queria uma revolução armada. E Jesus transformou o coração dele. E ele começou a ver que a mudança que nós teríamos, que a igreja faria no mundo, não seria armada, mas seria pela fé e pelo amor em Jesus Cristo. E aí ele foi transformado. E o último, Judas Iscariotes. Ele foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Presta atenção. Judas era filho de Simão Iscariotes. O seu nome está ligado ao seu lugar de origem. Judas, homem de Quirote. Na cidade
do Antigo Testamento. Está lá em Jeremias 48, você vai fazer um estudo. Curiosamente, Judas, depois de Pedro, é o discípulo com o maior número de citações dos evangelhos. Sabe quantas vezes os evangelhos citam Judas Iscariote? 20. Pedro em primeiro, Judas em segundo Iscariotes. E o nome dele sempre foi citado como o último entre os discípulos. E o que ele cuidava? Ele cuidava do dinheiro do ministério. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava roubar uns dinheirinhos. Você acha que Jesus não sabia? João 12,6. Eu gosto da Bíblia, irmãos, e tem que ter Bíblia. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então Judas, de vez em quando, colocava a mão e não devia. Presta atenção. Toma cuidado para você não colocar a mão aonde não deve. Toma cuidado para você não ser reconhecido por Deus como amigo de Judas Iscariotes. Porque aí Deus vai falar para você, não te conheço. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Judas criou um plano para entregar Jesus. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. E na celebração da Páscoa, onde eles estavam todos sentados à mesa, Jesus falou que seria traído por alguém que estava à mesa. Judas rapidamente se defendeu. O traidor é o que primeiro quer se defender. Ele sempre fala que alguém é o culpado. Ele nunca é o culpado. Aí ele falou, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. A traição foi consumada na mesma noite no Getsemane. Judas, ao lado de líderes religiosos, beijou Jesus, entregando para ser preso e morto. Quem tem te beijado? Quem tem te dado beijinho? Ósculo. Naquela época era a tradição dos cristãos se cumprimentar com ósculo santo, com um beijo. Só que esse beijo foi o beijo da amargura. Esse beijo foi o beijo da morte. Ele entregou Jesus para ser preso e morto. E aí, com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro ao sacerdote. O que foi rejeitado, está na Bíblia. Mateus 27, 3 e 4. Tenha só um pouco de paciência comigo, já estou terminando. É que essa palavra é muito importante. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, peguei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. A pastora Lu, na sabedoria dela, ela fala uma coisa muito interessante. O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Nesta manhã, eu quero que você entenda que o dinheiro que Judas recebeu, lá em Atos, capítulo 1, versículo 18, diz, Judas adquiriu um campo e morreu no mesmo lugar de forma trágica, cumprindo o que fora dito pelo profeta Jeremias. Provavelmente os relatos se complementam. Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes que teriam comprado em seu nome. E ele se enforcou naquele campo. Cuidado com os sonhos desse mundo. Cuidado
com quem você tem colocado na tua mesa. Cuidado com aqueles que você diz que são seus amigos. Cuidado. Muito cuidado. Para você não entregar a tua família, para não entregar a tua casa a um Judas Iscariotes. Eu estou aqui nesta manhã e nós vamos orar. E você vai fazer o almoço de Páscoa nesta manhã. E você vai prometer, falar comigo nesta manhã. E você vai falar, vou lembrar do pastor Nelson. Você vai falar, eu vou chamar Jesus para ficar na minha mesa. Queria que o grupo de louvor já subisse aqui. Eu vou chamar Jesus para ficar na minha mesa. Eu não sei se a sua mesa é chique, se a sua mesa é simples. Eu não sei se cabe 10 na tua mesa, se cabe 8, cabe 6, 4. Eu não sei nem se você não tem mesa. O que eu sei é que nesta manhã, nesse domingo de Páscoa, o Senhor Jesus, Ele vai sentar na cadeira do teu lado. O Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer reforma naquela casa. O Espírito Santo de Deus vai operar sinais e maravilhas. O Senhor vai tirar do teu caminho Judas Iscariotes. O Senhor vai tirar do teu caminho. E eu espero que você não seja o Judas Iscariotes. O Senhor vai tirar aquele que te faz sofrer. O Senhor vai trazer alegria na tua casa e na tua vida. Nessa Páscoa, você vai chamar Jesus Cristo para sentar na tua mesa. No nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.